A história da criação do mundo tendo o livro de Gênesis como base. No início, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e a luz brilhou no meio da escuridão. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Depois, Deus criou um firmamento para separar as águas acima da terra das águas abaixo da terra. Ele chamou o firmamento de céu. Deus viu que isso era bom. Em seguida, Deus reuniu as águas abaixo do firmamento e formou os mares. Ele fez a terra seca aparecer e criou plantas e árvores para cobrir a terra. Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para brilharem no céu. Ele os colocou no firmamento para separar o dia da noite, e para servirem como sinais para os tempos e estações. Deus criou então os animais para habitar na terra e os peixes para nadar nos mares. Ele também criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e deu-lhes o domínio sobre todas as coisas criadas. Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. E assim, no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou esse dia como um dia de descanso e adoração. E assim, foi criado o mundo de acordo com o livro de Gênesis. Qual foi o papel do Espírito de Deus no estágio da criação? De acordo com o relato bíblico do livro de Gênesis, o Espírito de Deus teve um papel fundamental na criação do mundo. Logo no início, é mencionado que o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes de qualquer coisa ser criada. Isso sugere que o Espírito de Deus estava presente desde o início, como uma força criadora que dava vida e movimento às águas e à escuridão que cobria a face do abismo. Além disso, o Espírito de Deus também é mencionado como aquele que dá vida às criaturas vivas, como animais e seres humanos. É dito que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do primeiro homem, Adão, dando-lhe vida e alma. Portanto, o papel do Espírito de Deus na criação é visto como um agente ativo e criador, que dá vida e movimento ao mundo, e que continua a sustentar e animar todas as coisas criadas. Um pouco mais sobre o Espírito Santo. Ao longo do relato bíblico de Gênesis, o Espírito de Deus continua a desempenhar um papel importante na história da criação. Por exemplo, é dito que o Espírito de Deus guiou Noé na construção da arca, que permitiu a sobrevivência da humanidade durante o dilúvio. Além disso, o Espírito de Deus também é mencionado como aquele que dá sabedoria e habilidade para a realização de tarefas específicas. Por exemplo, Bezalel, o artesão encarregado de construir o tabernáculo, é descrito como tendo sido preenchido com o Espírito de Deus, dando-lhe habilidade e criatividade para fazer todo tipo de artesanato. No Novo Testamento, o Espírito de Deus é descrito como uma presença constante na vida daqueles que seguem a Deus, ajudando-os a entender a vontade divina e a viver uma vida de santidade. O Espírito de Deus é visto como uma presença consoladora e fortalecedora, que ajuda os crentes a enfrentar os desafios da vida e a se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Em resumo, o papel do Espírito de Deus na criação é multifacetado e abrangente. Ele é visto como um agente criador, aquele que dá vida e movimento às coisas criadas, como um guia e conselheiro para os seguidores de Deus e como uma presença que traz habilidade, criatividade e sabedoria. Haja luz. Então Deus disse: haja luz, e a luz brilhou no meio da escuridão. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Essa passagem do livro de Gênesis é bastante significativa, pois representa o início da criação do mundo, onde Deus separa a luz das trevas. A frase haja luz é muito poderosa, pois simboliza a vontade divina de trazer a luz e a vida ao mundo. A luz é um símbolo de esperança, clareza e orientação. Quando Deus separa a luz das trevas, Ele está trazendo ordem e beleza à criação, mostrando que Ele é um Deus de ordem e propósito. Além disso, a separação da luz das trevas também simboliza a separação do bem e do mal, da verdade e da mentira, da justiça e da injustiça. Essa separação é importante para que a criação possa funcionar de maneira harmoniosa, sem conflitos e caos. Por fim,
Ao chamar a luz de dia e as trevas de noite, Deus está estabelecendo um ciclo diário que regula a vida na Terra. O dia e a noite são uma parte essencial da vida na Terra, e essa separação divina é uma prova do cuidado e amor de Deus pela criação. Formação dos mares. Depois, Deus criou um firmamento para separar as águas acima da terra das águas abaixo da terra. Ele chamou o firmamento de céu. Deus viu que isso era bom. Em seguida, Deus reuniu as águas abaixo do firmamento e formou os mares. Essa passagem do livro de Gênesis é bastante simbólica e representa a criação do céu e dos mares. O firmamento, ou céu, foi criado por Deus para separar as águas acima da terra das águas abaixo da terra. Isso significa que, no início da criação, havia uma grande massa de água cobrindo toda a terra, e o firmamento foi criado para separar essa água em duas partes distintas. O céu é uma representação da presença de Deus na criação, e é descrito como um lugar de beleza e mistério. Ele simboliza a dimensão espiritual da criação e a presença divina em todas as coisas. Já os mares representam a vida e a fertilidade, pois é a partir das águas que surgem as criaturas marinhas e muitos seres vivos dependem da água para sobreviver. Além disso, os mares também simbolizam a força e a imensidão da criação, mostrando que Deus é um Deus todo-poderoso. Por fim, a passagem termina com a afirmação de que Deus viu que isso era bom. Essa frase é repetida ao longo da narrativa da criação, mostrando que Deus se alegra com a obra de suas mãos e que tudo o que ele cria é bom e perfeito. Criação de plantas e árvores para cobrir a terra. Ele fez a terra seca aparecer e criou plantas e árvores para cobrir a terra. Essa passagem do livro de Gênesis descreve a criação da terra seca e da vegetação que a cobre. É interessante notar que, após a criação do céu e dos mares, Deus continua a dar forma e ordem à criação, trazendo vida à terra. A terra seca representa uma superfície sólida e estável, uma base sólida para a vida na terra. A partir dessa terra seca, Deus criou plantas e árvores para cobrir a terra, dando-lhe beleza e vitalidade. A vegetação também é importante para a sobrevivência de muitas criaturas, pois fornece alimento e abrigo. É interessante notar que, ao longo da narrativa da criação, a criação é descrita como um processo gradual, no qual Deus vai adicionando camada por camada de complexidade e vida. A criação não aconteceu instantaneamente, mas foi um processo cuidadoso e planejado, no qual Deus mostrou sua sabedoria e amor pela criação. Por fim, a passagem termina com a afirmação de que Deus viu que isso era bom, reforçando a ideia de que a criação é boa e perfeita, um reflexo do caráter divino. Criação do Sol, a Lua e as estrelas. Então, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas para brilharem no céu. Ele os colocou no firmamento para separar o dia da noite, e para servirem como sinais para os tempos e estações. Essa passagem do livro de Gênesis descreve a criação dos corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas. Deus criou esses astros para iluminar e dar beleza ao céu, mas também para marcar os ciclos diários e anuais, separando o dia da noite e servindo como sinais para os tempos e estações. O Sol é uma fonte de luz e calor que permite a vida na Terra, além de ser um símbolo de energia e poder. A Lua, por sua vez, é um satélite natural que influencia as marés e os ciclos menstruais, além de ser um símbolo de mistério e feminilidade. Já as estrelas são corpos celestes distantes que pontilham o céu noturno, despertando nossa imaginação e curiosidade. A separação do dia e da noite, feita pelo Sol e pela Lua, é um elemento crucial para a vida na Terra, pois permite que as criaturas se adaptem a um ritmo diário de atividade e descanso. Além disso, os corpos celestes também marcam as estações do ano, permitindo que a agricultura e outras atividades humanas sejam planejadas com antecedência. Por fim, essa passagem reforça a ideia de que Deus é um Deus que governa a criação de maneira sábia e amorosa, providenciando tudo o que é necessário para a vida e o bem-estar de todas as criaturas. Criação dos animais, o homem e a mulher.
Deus criou então os animais para habitar na terra e os peixes para nadar nos mares. Ele também criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e deu-lhes o domínio sobre todas as coisas criadas. Essa passagem do livro de Gênesis descreve a criação dos animais, dos peixes e, por fim, do homem e da mulher. Deus criou os animais para habitar na terra e os peixes para nadar nos mares, cada um com sua função específica na cadeia alimentar e no equilíbrio ecológico. Já o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, tornando-os únicos entre todas as criaturas. Eles foram colocados como governantes da terra, responsáveis por cuidar e cultivar a criação de Deus. Esse domínio dado ao homem e à mulher não significa uma dominação egoísta e irresponsável, mas sim uma responsabilidade de zelar pela criação com amor, sabedoria e respeito. Essa passagem enfatiza a importância do ser humano na criação, mostrando que Deus deu aos seres humanos um papel especial como governantes da terra. No entanto, também destaca a interdependência entre todas as criaturas, mostrando que o bem-estar da criação como um todo depende da responsabilidade e cuidado humano. Deus descansou, abençoou e santificou. Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. E assim, no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou esse dia como um dia de descanso e adoração. Essa passagem do livro de Gênesis conclui a narrativa da criação, mostrando que Deus viu que tudo o que havia feito era bom e, no sétimo dia, descansou. Esse descanso divino é um exemplo para os seres humanos, que também são convidados a descansar e adorar a Deus em um dia de descanso semanal. Além disso, Deus abençoou e santificou esse dia de descanso, mostrando sua importância e valor para a vida espiritual e emocional das pessoas. Esse dia de descanso e adoração é uma oportunidade para as pessoas se conectarem com Deus, descansarem de suas atividades diárias e se reconectarem com suas famílias e comunidades. Essa passagem também reforça a ideia de que a criação é boa e que Deus é um Deus amoroso e cuidadoso que deseja o bem-estar de suas criaturas. Como governantes da terra, os seres humanos são convidados a cuidar e proteger a criação de Deus, preservando-a para as gerações futuras. Referências bíblicas. Então Deus disse: haja luz, e a luz brilhou no meio da escuridão. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Gênesis capítulo 1 versículos 3 a 5. Depois, Deus criou um firmamento para separar as águas acima da terra das águas abaixo da terra. Ele chamou o firmamento de céu. Deus viu que isso era bom. Em seguida, Deus reuniu as águas abaixo do firmamento e formou os mares. Gênesis capítulo 1 versículos 6 a 10. Ele fez a terra seca aparecer e criou plantas e árvores para cobrir a terra. Gênesis capítulo 1 versículos 11 a 13. Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para brilharem no céu. Ele os colocou no firmamento para separar o dia da noite, e para servirem como sinais para os tempos e estações. Gênesis capítulo 1 versículos 14 a 19. Deus criou então os animais para habitar na terra e os peixes para nadar nos mares. Ele também criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e deu-lhes o domínio sobre todas as coisas criadas. Gênesis capítulo 1 versículos 20 a 31. Assim, no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou esse dia como um dia de descanso e adoração. Gênesis capítulo 2 versículos 1 a 3. Vamos concluir. A história da criação descrita no livro de Gênesis é uma narrativa importante e influente nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Essa história ensina que Deus é o Criador do universo e de todas as coisas nele contidas, incluindo o ser humano. Além disso, essa narrativa destaca a importância da responsabilidade e cuidado humano para com a criação de Deus, como governantes da terra. A história da criação mostra que todas as criaturas foram criadas por Deus e que todas elas são boas e importantes. Essa narrativa também destaca a interdependência entre todas as criaturas, mostrando que a sobrevivência e o bem-estar de cada uma delas estão ligados ao cuidado humano e à preservação do meio ambiente.
Por fim, a história da criação enfatiza a importância da espiritualidade e do descanso para os seres humanos, mostrando que Deus abençoou e santificou o dia de descanso como um momento de renovação e conexão com Ele. Em resumo, a história da criação é uma narrativa inspiradora e rica em ensinamentos sobre a origem da vida, a natureza humana e o papel do ser humano na criação de Deus. Momento da oração. Entendendo que os cuidados de Deus são para você porque a criação é boa e que Deus é um Deus amoroso e cuidadoso que deseja o bem-estar de suas criaturas. Oremos juntos. Querido Deus, agradeço pela sua bondade e cuidado constante para comigo. Sei que tudo o que existe foi criado por ti, e que a sua criação é boa. O Senhor é um Deus amoroso e cuidadoso, que se preocupa com o bem-estar de todas as suas criaturas. Obrigado por demonstrar seu amor por mim de tantas formas, cuidando de mim em cada momento e suprindo todas as minhas necessidades. Ajuda-me a valorizar a sua criação e a tratá-la com respeito e responsabilidade. Que eu possa sempre lembrar que o Senhor é um Deus fiel e que nunca me abandona. Que eu possa confiar em sua bondade e amor, e buscar sempre a sua vontade em minha vida. Amado Deus, quero ainda expressar a minha gratidão pela sua presença constante em minha vida e pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo ao longo de todos esses anos. Ao olhar para a sua criação, percebo a sua sabedoria, amor e bondade manifestados em cada detalhe. O Senhor criou tudo com perfeição e beleza, desde a luz que ilumina nossos dias até as plantas que nos fornecem alimento e as estrelas que brilham no céu noturno. Cada ser vivo, do menor inseto ao maior animal, é uma prova do seu cuidado e amor por todas as suas criaturas. E, ainda assim, o Senhor demonstra um amor ainda maior por nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. O Senhor nos deu domínio sobre a terra e nos supre com todas as nossas necessidades. O Senhor nos protege e nos guia, mostrando-nos o caminho a seguir. Como filhos seus, somos chamados a cuidar da sua criação e amar uns aos outros, refletindo assim a sua imagem em nosso relacionamento com a natureza e com as pessoas ao nosso redor. O Senhor deseja que sejamos responsáveis e fiéis em nosso papel como administradores da terra, respeitando e preservando a beleza e a integridade de tudo o que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, por sua bondade, amor e cuidado constantes em minha vida. Ajuda-me a ser um servo fiel e responsável, buscando sempre a sua vontade e amando ao próximo como a mim mesmo. Agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.